Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Para você que já está acostumado a nos assistir semanalmente, mais uma vez é um grande prazer estar com você. E para você que está chegando aqui agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que os assuntos aqui abordados eles são importantes e também edificantes, né, para a vida de cada um de nós. Bem, você já viu aí o título do vídeo, né? Deus não pode fazer tudo. E aí eu já lanço uma pergunta para você logo no início do vídeo. O que você acha sobre isso? Você, no seu entendimento, né, Deus ele pode fazer todas as coisas ou não? Quando você pensa na onipotência de Deus, né, o poder fazer todas as coisas, será que existe alguma limitação naquilo que Deus ele pode fazer? Ou não existe limites, ele pode simplesmente fazer todas as coisas? E por que é importante nós respondermos essa pergunta? Né? Nós vamos responder juntos aqui, certamente você já respondeu aí, mas nós vamos aí responder juntos essa pergunta aqui no decorrer do vídeo. Mas por que é importante nós pensarmos nessa pergunta? Porque a humanidade ela faz a seguinte pergunta, né? A humanidade ela pergunta por que Deus ele criou seres que pudessem desobedecê-lo? Por que Deus criou seres que pudessem se tornar maus? Será que Deus ele não poderia fazer logo pessoas ou seres morais que não pudesse desobedecê-lo, que não pudesse se tornar mal? Talvez você responda, Daniel, mas tem um livre-arbítrio, né? Deus ele nos dotou, Deus escolheu nos dotar com o livre-arbítrio. Veja que a pergunta não é essa. De fato, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, os anjos têm o livre-arbítrio, mas a pergunta é, Deus ele tem o poder de criar seres que fossem obrigados a amá-lo? A pergunta é essa, Deus tem o poder de criar seres, né, que não pudessem desobedecê-lo, que não tivessem a escolha, né, de desobedecê-lo? Porque, sim, tudo bem, tem o livre-arbítrio, já entendi isso, mas a pergunta é, Deus tem o poder de criar pessoas, de criar seres que fossem obrigados a amá-lo? E aí, para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos voltar um pouquinho aqui à Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo 28, no verso 15, quando trata da criação de Lúcifer. Diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então perceba, Lúcifer foi criado perfeito, até que se achou iniquidade nele. Aqui já tem algo interessante, porque a maldade não foi criada por Deus, porque ele foi criado perfeito e a maldade veio depois. Já é um ponto importante, né? Porque alguns já falam que não, Deus criou a maldade, se Deus criou tudo, ele criou o mal também. Não, Deus não criou o mal. Deus ele criou Lúcifer perfeito e a iniquidade ela veio depois da criação. Deus não criou a maldade, então simplesmente a maldade, né, surge no coração de Lúcifer. Tudo bem, então a gente poderia fazer um vídeo aqui depois para abordar somente essa temática, né? Como que surgiu, até porque de forma bem definida nós não temos isso, mas sabemos que surgiu no coração de Lúcifer, né? Na mente de Lúcifer, todo o mal. Mas enfim, voltando para o nosso assunto, né? Deus ele tem o poder de criar seres que fossem obrigados a amá-lo, poder de criar seres que não se tornassem maus, porque Lúcifer se tornou mal, porque Deus permitiu que ele se tornasse mal, por mais que Deus não tenha criado mal. Mas por que Deus não tem o poder de criar pessoas ou seres que não pudessem se tornar mal? Veja que, na perfeição de Lúcifer, seja lá o que for perfeito, de forma assim bem específica, a explicação de perfeição, mas dentro do conceito de perfeição estava a possibilidade ou habilidade desse ser se tornar mal. Fazia parte da sua perfeição, tanto que Lúcifer se tornou mal. Logo, na perfeição da sua criação, fazia parte o fato ou a habilidade dele poder se tornar mal, né? E isso já é um ponto importante. Deus não criou mal, mas a perfeição de Lúcifer fazia parte a habilidade dele poder se tornar mal. Eu estou repetindo aqui um pouco a ideia, que é para a gente fixar na nossa mente. Você que já está acostumado aí com nossos vídeos, sabe que às vezes a gente repete algumas ideias para poder realmente fixar na nossa mente aquilo que nós estamos discutindo. E aí, tudo bem. Então, Lúcifer foi criado perfeito, podendo se tornar mal, isso fazia parte da sua perfeição, e ele se tornou mal. Voltando para a pergunta, Deus tem o poder de criar seres que fossem obrigados a amá-lo, né, que não pudessem se tornar maus? E aí, nós temos alguns questionamentos
que Clifford Goldstein ele traz em seu livro Vidas Sem Limites, um livro sensacional, depois no finalzinho eu mostro o livro para vocês aqui, deixo como indicação de leitura aí, que traz muitos conceitos importantes. Dentre os conceitos importantes que ele traz também essa questão da onipotência de Deus, né? Da onipotência divina. O que de fato essa onipotência ela quer nos trazer, ela quer nos mostrar, né? Será que é poder fazer tudo? Será que é o vale tudo? Ou existe algumas limitações para a atuação de Deus? Bem, quando nós pensamos, será que essa onipotência é poder fazer tudo ou não? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que talvez vocês já tenham ouvido, não sei, talvez já tenham ouvido essa pergunta. Mas essa pergunta vai fazer com que você me responda se Deus de fato pode tudo ou não. A pergunta é a seguinte: Deus ele poderia criar uma pedra tão grande e tão pesada que ele mesmo não pudesse carregar essa pedra? A pedra é muito grande, muito pesada e o próprio Deus não pudesse suportar. Ele tem o poder de criar essa pedra? Perceba que, independente da sua resposta, você acaba de me comprovar que Deus não pode todas as coisas. Como assim, Daniel? Bem, se Deus ele não pode criar essa pedra tão grande, tão pesada, que ele mesmo não possa carregar, logo você me confirmou que ele não pode alguma coisa. Não pode justamente criar essa pedra. Da mesma forma, se você me responde que Deus sim, ele pode criar uma pedra tão grande, tamanho, né, tão pesado que ele mesmo não possa suportar, você acaba de me confirmar também que ele não pode todas as coisas. Não pode o quê? Ele não poderá suportar a própria pedra que ele criou, entende? Então, independente da resposta que você me dá, você me confirma que ele não pode todas as coisas. E aqui entra um conceito extremamente importante. Onipotência não é a habilidade de fazer o que é logicamente impossível dentro dos confins, limites e definições criadas pelo próprio Deus. Como assim, Daniel? Sim, existem certos limites e definições que o próprio Deus criou, né, que torna algumas coisas impossíveis de serem feitas. Assim como a pedra, né? Então, assim, Deus, se ele puder criar essa pedra, ele não poderá suportá-la. Ou se ele não pode criar essa pedra, quer dizer que ele não pode criar a pedra. Vou trazer outras ideias aqui. Pensa comigo, bem simples, ideias bem simples que vão nos ajudar a entender esse conceito da onipotência não ser a habilidade de poder fazer o que é logicamente impossível dentro dos confins, limites e definições criados pelo próprio Deus. Exemplo, Deus ele poderia criar uma pessoa, né, que seja um solteirão casado. Entende? Deus ele pode criar um solteirão casado? É evidente que não, porque ou a pessoa é solteira ou a pessoa é casada. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Foge da lógica, da definição, do limite com fins criados pelo próprio Deus, da nossa realidade. Perceba que não pode. Deus não tem como criar aqui no nosso mundo agora um solteirão casado. Não tem como, porque ou a pessoa é solteira é casada. Inclusive, depois que casa, nunca mais se torna solteira, né? Você que não sabe disso, né? Se a pessoa casa, ela nunca mais será solteira. Ou ela vai ser divorciada se o casamento der ruim, ou será viúvo caso um dos cônjuges morra. Então, assim, Deus ele não pode criar um solteirão casado. Foge da lógica, não pode, não dá, é impossível. Pensa numa outra ideia. Deus ele poderia, você que é bom de formas, né? Deus ele poderia criar um círculo com ângulos retos. Você que é bom de formas aí, de geometria. Deus ele poderia criar um círculo com ângulos retos? É evidente que não, porque um círculo não tem ângulos retos. Ângulo reto que tem um quadrado, um retângulo, um triângulo retângulo, mas um círculo não tem ângulos retos. Se tiver ângulo reto, deixou de ser ciclo. Não tem como, não dá para ser um ciclo com ângulos retos, a não ser que as definições elas mudem. A não ser que a gente mude definição de ciclo, mude definição de ângulo reto, mude definição de quadrado, a gente mude definições. Mas dentro das definições existentes é impossível criar um ciclo com ângulos retos. Vou mandar mais uma então. É possível Deus criar um número positivo menor do que zero? É evidente que não, porque todo número menor que zero é o quê? É negativo. Então é impossível, dentro dos limites e definições criados pelo próprio Deus,
ele criar um número positivo menor do que zero, porque todo número menor do que zero é negativo. Impossível criar um número positivo menor do que zero. Bem, e por que a gente está discutindo isso tudo? Por que nós estamos conversando sobre essas impossibilidades de Deus, digamos assim, dentro dos limites, definições e confins criados pelo próprio Deus? Né? E aí, pensando nesse conceito de onipotência, por que nós estamos falando isso? A pergunta principal qual é? Deus ele pode criar um ser que seja obrigado a amá-lo? Entenda que Francis Schaeffer, um teólogo, ele traz uma definição que diz o seguinte: a palavra amor sem escolha, ela não tem significado. Ou seja, é impossível Deus criar um ser que seja obrigado a amá-lo, porque a partir do momento que ele criar um ser que seja obrigado a amá-lo, não será mais amor, foge da lógica. A não ser que se mude definições, né? A definição de amor, a definição de escolha, a definição de ser obrigado a fazer alguma coisa, a não ser que a gente mude a definição da lógica que já existe dentro da nossa realidade, a não ser que as definições mudem, é impossível Deus criar um ser que seja obrigado a amá-lo. Então, é impossível. Não foge da lógica, foge da realidade, é uma impossibilidade. O governo de Deus é pautado em seu amor. Deus, ele nos ama. Deus, ele é amor e ele nos criou para amá-lo. Logo, ele, na perfeição da sua criação, deveria nos dotar da liberdade de escolha. Senão, não seria amor. Então, o livre-arbítrio não foi uma escolha de Deus. Vou escolher dar o livre-arbítrio. Não. O seu governo é pautado no amor. Os seres morais criados foram criados para amá-lo. E para amá-lo, eles têm que escolher. Porque se não houver a possibilidade de escolha, jamais será amor. Entenda que a onipotência de Deus não é simplesmente poder fazer qualquer coisa. Deus ele não pode criar um ser que seja obrigado a amá-lo. Para nós amarmos a Deus, nós precisamos escolher. É assim que Deus nos criou. Com a perfeição, né? Nós fomos criados perfeitos. Com a possibilidade, e isso que torna também a perfeição, com a possibilidade de nos tornarmos maus. Por que tinham uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden? Justamente por isso. Porque os seres humanos deveriam escolher obedecer a Deus. De que adiantaria Deus orientar os seres humanos ali criados, que deveriam obedecer a Deus, se eles não tivessem a oportunidade ou a possibilidade da desobediência? Alguns talvez falam isso. Por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim? Para tentar a humanidade? Por que ele só não criou e pronto, né? Tem que botar ali a possibilidade de se tornar mal? Porque se os seres humanos não tivessem a possibilidade de se tornar maus, a sua criação não seria perfeita. E jamais amariam a Deus, porque para amar tem que haver escolha. E como que eu vou escolher se eu não tenho a possibilidade de escolher o outro lado, digamos assim? Né? Talvez alguns falam, por que Deus não colocou um jardim lá em cima, no topo da montanha? Né? Um jardim não, árvore, perdão, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no topo da montanha. Colocou logo no centro do jardim, sim, para que nós escolhêssemos amar a Deus. Amor é uma escolha. Amor é uma escolha. Eu amo a minha esposa porque eu escolhi amá-la. Se alguém me obrigasse a amá-la, jamais seria amor. Jamais seria amor. Não existe obrigar alguém a amar. Não existe. Para amar tem que escolher. Amor é uma escolha. Não é um sentimento. Amor é uma escolha. É uma decisão. E Deus, ele nos criou com essa capacidade. A capacidade de amá-lo. Interessante que Deus ele nos cria mesmo sabendo que nós temos a capacidade de desobedecê-lo, mesmo sabendo que havia a possibilidade ou habilidade de nós nos tornarmos maus. Ainda assim, Deus ele escolheu nos criar. Por quê? Porque ele nos ama. Isso é amor. Então, de certa forma, não que precise disso para comprovar o amor de Deus, mas, de certa forma, a existência do mal comprova o amor de Deus.
Não que haja essa necessidade, mas assim, por mais irônico que pareça, a existência do mal acaba comprovando o amor de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou com a possibilidade de nos tornarmos maus, porque só assim nós poderemos amá-lo verdadeiramente, porque o amor é uma escolha. Bem, então a ideia é essa, né? Então a onipotência de Deus, a onipotência não é simplesmente poder fazer tudo, porque ele não pode fazer um ser que seja obrigado a amá-lo. E ele nos dotou com essa possibilidade de escolher. E aqui fica um apelo para você hoje, né? Que você escolha amá-lo. Deus ele te dotou com essa possibilidade de amar o Criador. Ele nos criou mesmo sabendo que pecaríamos, mesmo sabendo que erraríamos, mesmo sabendo que desobedeceríamos a Ele. Ele escolheu nos criar e escolheu nos criar para amá-lo. Que você possa escolher amá-lo, porque Ele nos amou infinitamente e demonstrou isso de forma muito clara quando Ele envia o seu único Filho para morrer por nós. Quando o próprio Deus se faz homem para se humilhar aqui na terra e morrer por cada um de nós, para nos redimir dos nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados, Ele demonstrou o seu amor, um amor infinito, ao descer do céu, se fazer homem e morrer a morte de cruz. Então, escolha amar esse Deus, porque só assim podemos amá-lo, escolhendo. Que Deus te abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê nos próximos vídeos. E não deixe de se inscrever aqui no canal, curta o vídeo se você gostou, compartilhe e também assista aí as lições semanalmente. Um grande abraço. Tchau, tchau.